A verdadeira sabedoria começa quando a gente para de se achar grande diante de Deus. Olá, José aqui, mais uma vez, para fazermos aqui um resumo do capítulo de Provérbio, e hoje foi o capítulo de número 30. Estamos quase terminando. E Provérbios tem 31 capítulos, e nesse mês de dezembro, como é um mês de 31 dias, estamos fazendo a leitura de um capítulo por dia. Em Provérbios, capítulo 30, fala da humildade de Agur e as lições da natureza. Hoje entramos em uma das partes mais singulares do livro de Provérbios, onde Agur não fala como um rei, mestre, mas como um homem que reconhece quão pequeno é diante da grandeza de Deus. Então, esse resumo ele foi dividido em quatro partes, e a primeira parte, do versículo 1 a 4, fala sobre a confissão de humildade. Então, aqui eu começo dizendo que se sente estúpido e que não tem entendimento de um homem comum. Isso é humildade extrema, né? Ele faz perguntas retóricas sobre quem subiu ao céu, quem encerrou os ventos nos punhos e quem amarrou as águas. No verso 4 ele fala sobre perguntas proféticas, né? Aqui fala, qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que sabes. Para nós cristãos, essa é uma referência clara ao Pai e o Filho, Jesus Cristo. Então, aqui na parte 2 ele já vai para, assim, aqui nos versos 5 e 6 ele fala sobre a pureza da palavra. Ele fala assim: todas as palavras de Deus é pura. Ele avisa para não acrescentarmos nada às suas palavras, para não sermos achados mentirosos. A Escritura é o nosso escudo. Então, aqui, as Escrituras já é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus já é a verdade. Então, não temos que acrescentar nada nela, né? Porque se formos achar, ou nos acharmos que podemos adicionar alguma coisa na palavra de Deus, vamos ser mentirosos, não vamos passar por mentirosos, e nisso não vai acrescentar nada. Porque o que temos a acrescentar na palavra de Deus? Sendo que ele é o soberano e tudo que vem dele é bom. Fica como reflexão. E então vamos para a parte 3 do verso 7 a 9, que fala sobre a oração do equilíbrio. Essa é uma das orações mais equilibradas da Bíblia, né? Agur pede apenas duas coisas a Deus. Primeiro, para afastar a vaidade e a mentira, não dá nem pobreza nem riqueza excessiva, porque a riqueza demais pode fazê-lo esquecer de Deus, e a pobreza demais pode levá-lo a furtar e profanar o nome do Senhor. Isso é um pedido pelo pão nosso de cada dia, né? Igual fala na oração que Jesus nos ensinou, né? Que fala do pão nosso de cada dia. Então, Deus nos dá o que precisamos a cada dia. Então, não precisamos assim, impedir coisas que supérfluas, como riquezas excessivas ou pobreza, porque Ele sabe o que precisamos. E ele vai nos nutrir de tudo. E aqui em relação a que ele fala aqui nesse ponto 2 de não dar pobreza e nem riqueza, porque muita gente que são muito ricas, elas esquecem de Deus, então se tornam orgulhosas. Isso não todas, mas uma grande parte dessas pessoas se tornam assim. E a pobreza, demais, ele fala, e que nós temos ciências, que muitas pessoas acabam furtando por não ter recursos ou simplesmente ser tolas, né? E isso acaba culpando a Deus por não ter oportunidade, e não faz a parte dela. Fica culpando Deus e o mundo. Fica isso de ensinamento também. Aqui na parte 4 do verso 15 a 31, ele fala sobre as listas de quatro coisas, onde Agur usa observações da natureza para ensinar sobre o comportamento humano e algumas curiosidades, né? No verso 15, ele fala sobre a metáfora da sanguessuga. A sanguessuga é um pequeno verme que se alimenta de sangue. Ela se fixa na pele e não solta até estar cheia. Então aqui ele fala sobre as duas filhas, né, que é Dada. Agur personifica o apetite de sanguessuga. Ela não tem nome, apenas um grito constante: me dá, me dá.
Isso representa pessoas ou desejos que nunca estão satisfeitos. É um símbolo de egoísmo e da cobiça. Então, assim, é sobre o que falamos, como já falamos acima, né? Onde existe pessoas que quanto mais ela tem, mais ela quer. Então, fica querendo sugar o máximo as pessoas. Sugam, assim, a pessoa que tem boa vontade de ajudar, elas veem aquela pessoa como uma pessoa boba. Assim, vou sugar dela o máximo que eu puder. Um exemplo clássico é em relação aos governos. Podemos ver no nosso governo hoje, quanto mais eles arrecadam, mais eles gastam e querem arrecadar ainda mais, cada vez mais, taxando tudo que eles conseguem. Não tem limite para esse povo. Mas, enfim, vamos aprender com os ensinamentos de Agu aqui nessa passagem. E nos versos 18 e 19, ele fala sobre as coisas maravilhosas, onde que diz: o rastro da águia no ar, da cobra na rocha, do navio no mar e o caminho do homem com uma donzela. Coisas que deixam rastro na alma, mas não no chão. Isso é profundo. Nos versos 24 e 28 fala sobre as quatro coisas pequenas, mas sábias. Primeiro, a formiga. Não são fortes, mas guardam comida no verão. Preparação. Então, eles se preparam para o momento que elas vão entender que vão ter necessidade. Então, assim, nós temos que aprender como a formiga. Vamos guardar para quando precisarmos termos de onde tirar ou onde pegar, ou recorrer, né? Por exemplo, termos uma reserva financeira. Muita gente fica despreparado financeiramente, e isso é um ensinamento que você pode levar para a sua vida. Então, assim, aprenda com as formigas. Vamos guardar parte do que ganhamos, por exemplo, tire os 10% ou 5%, caso você não consiga 10%, mas o ideal seria acima de 10%, para você guardar isso para oportunidades futuras, né? E aqui no segundo ponto fala sobre querogrilho, ou coelhos, né? São fracos, mas fazem casa na rocha, segurança. Então, assim, vamos termos segurança. Uma segurança que também pode trazer do ponto um do exemplo da formiga é se nós tivermos um recurso guardado quando for precisar, nós temos segurança naquilo. E a maior segurança que podemos ter também é em Deus. E os gafanhotos, ele fala que não tem rei, mas marcham em ordem, a união. Então, temos que ser unidos. Vamos nos unir a pessoas que querem o mesmo objetivo que nós, para que um fique apoiando o outro, não deixe dos que estão ali do mesmo grupo esmorecer ou cair. Quando um cair, o outro levanta. O outro aqui é sobre a aranha, ou lagartixa. Você a pega com as mãos, mas ela está nos palácios dos reis. Persistência. Então, assim, temos que ser persistente. Então, são quatro pontos muito importantes aqui. Então, assim, temos preparação, segurança, união e persistência. Esses são pontos muito importantes que devemos levar para a nossa vida. Então, a mensagem central aqui do capítulo de hoje é que Iago nos ensina que a sabedoria começa com a reverência, ou seja, a reverência a Deus. Ele olha para os animais pequenos e aprende sobre disciplina, proteção e foco. Ele nos ensina a não querer ser grandes demais aos nossos próprios olhos, mas a buscar o necessário para servir a Deus com integridade, né? E fala também que assim, um aviso importante aqui contra o consumismo espiritual e a ganância. Ele nos convida a refletir. Eu tenho sido grato pelo que tenho, ou estou vivendo como a sanguessuga, sempre pedindo mais, mais e mais? Então fica esse ponto de reflexão. Vamos analisar a nós mesmos se estamos sendo pessoas que estão só consumindo demais as coisas. Um exemplo de consumismo é as redes sociais. Estamos consumindo muito. É melhor pararmos e analisar nossa vida como um todo em relação a isso, porque se estamos só consumindo e sendo gananciosos, isso é prejudicial para nós. Então fica a reflexão no ensinamento do capítulo 30 e espero que você reflita e analise bem. Se você gostou desse resumo, você deixa aí o seu gostei, deixa nos comentários aí suas reflexões, o que você tenha, se tiver alguma dúvida ou algum ponto a deixar aí como comentário, né? E se você acha que alguém possa se beneficiar desse ensinamento desse capítulo de hoje, compartilhe com ela também. E nos vemos no próximo resumo, que é o 31, e te espero lá.